A paz do Senhor, Shalom Adonai para você. Nós vamos começar hoje, novamente, voltamos aí às atividades com o devocional diário. E hoje eu quero falar sobre algo muito, mas muito interessante, a qual o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Eu tenho vivido dias de busca, de uma intercessão profunda, onde eu tenho recebido visitações do próprio Espírito de Deus, do próprio Senhor. E são experiências tremendas. Mas nesse devocional de hoje eu quero falar sobre um intercessor, onde você vai encontrar na palavra de Deus. E eu vou te dar o endereço para você. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo... Pode ler inteiro se você quiser. Mas capítulo 8, versículo 1 em diante. Pode ler, mas eu vou te dar o endereço do capítulo 8, versículo 23. Onde nós vamos ver Salomão intercedendo e orando a Deus em favor do povo, em favor de Israel. E nós vamos encontrar aqui algo muito, mas muito interessante. Às vezes você está vivendo isso, aqui o Espírito Santo vai falar com você. Então por isso, em nome de Jesus, eu oro que o Espírito de Deus se visite agora dos quatro cantos, com toda a sabedoria, discernimento, dando a você a revelação que você procura. Tá? Amém? Em nome de Jesus. Então, se nós entrarmos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 em diante, eu vou falar aqui no versículo 23, quando Salomão começa exatamente assim. Aliás, no 22 ele começa orando ao Senhor, quando ele se coloca de pé e começa orando a Deus. No 23 ele fala assim: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia, né? A teu servo que de todo o coração ando diante de ti. Salomão começa aqui falando com Deus, exaltando o Senhor, que Ele é Deus de misericórdia, mas Ele é Deus de aliança. Deus jamais quebrou essa aliança com seus filhos. Nós que quebramos a aliança com Ele, nós que falhamos com o Senhor. E tem muitas maneiras de nós quebrarmos a aliança com o Senhor. Mas vamos dar continuidade aqui. Se você ler o capítulo 8, versículo 22 até o versículo 66, você vai ver uma oração intercessória de Salomão e um ato de adoração que ele presta ao Senhor, mesmo Deus ainda não respondendo a sua oração. Salomão começa orando, pedindo perdão pelos pecados de Israel, perdão pela idolatria, perdão pela fornicação, perdão pela mentira, perdão, enfim, ele começa a clamar ao Senhor e clamar ao Senhor, pedindo a volta de seus olhos para Israel. Ele clama ao Senhor para que o Senhor venha ouvir novamente Israel. Então, ali, como fala aqui no versículo 28, diz assim: atenta, pois, a oração do seu servo para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Então ele clama, ele fala: Deus, atenta. Então quantas vezes você está orando e você está clamando ao Senhor e fala: Deus, atenta, Senhor, em ouvir o meu clamor, em ouvir a oração que te faço hoje, e o teu servo diante de ti. Então, nós vemos aqui que Salomão clamando, suplicando, se colocando como aquele que praticou seus pecados. Não sendo ele que praticou, mas ele se coloca no lugar daqueles que praticaram o pecado, que erraram com o Senhor. Porque ele quer a volta dos olhos do Senhor sobre a vida dele, mas não só sobre a vida dele, mas sobre todo o povo. Ou seja, Salomão ele não foi um egocêntrico, um egoísta que queria Deus só para a vida dele. Quantas vezes nós queremos Deus só para nossas vidas, mas nós temos que desejar Deus por um todo, para a nossa família. Nós vamos falar aqui sobre a oração de Salomão e a resposta de Deus. Mas existe uma bênção aqui que se chama bênção da sucessão. A bênção do sucessor, que é algo que Deus ama demais a dar a seus filhos. E continuando aqui, Salomão ainda continuando a orar, ele no versículo 32 ele diz: ouve tu nos céus e age e julga teus servos. Olha só, ele pede para julgar. Ou seja, ele não se coloca como inocente, ele não apresenta um povo como inocente, mas ele fala: ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando-os o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo. Então ele pede para que Deus julgue o perverso, aquele que fez coisa errada, que
retrocedeu, que feriu os olhos do Senhor. Não, que caia a sua justiça sobre ele. Ele tem que pagar pelos seus próprios erros. E ele fala aqui, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Mas ele fala assim, Deus, que você possa abençoar e justificar o justo. Então, mas ele está orando ao Senhor. Mas eu estou falando da oração dele. Estou resumindo aqui para que você possa entender o que Deus quer falar com você aqui através desse devocional, tá? Então vamos continuar aqui. Mas continuando, quando Salomão acaba de orar ao Senhor, quando Salomão termina de orar ao Senhor, quando Deus, assim, ele termina de orar, ele faz algo a mais. No versículo 62, ele começa a adorar a Deus com o quê? Com a atitude. E aonde que ele leva a Deus as suas ofertas, como se Deus já tivesse respondido, que ele pediu para Deus vir, sarar a terra e ouvir o clamor do seu povo novamente. Ele pediu para que os olhos de Deus voltassem para o templo, voltassem para o povo, voltassem para ele. Então, nesse momento, ele vai e leva a Deus uma oferta de gratidão, ou seja, ele adora o Senhor, como fala aqui no versículo 62, que 63, ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Então eles fizeram o que? Todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Continuando aqui, aí vem Deus. Aí Deus responde a oração daquele que se voltou para Deus arrependido. E sabe o que Salomão fez para atrair a presença e atrair os olhos e o coração de Deus, os olhos e o ouvido de Deus de volta ali? Agora a resposta está aqui, porque o próprio Deus vai te responder o que Salomão fez. Versículo 1 Reis capítulo 9 diz assim, versículo 3: E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Aí ele fala assim, ó: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração vai estar ali todos os dias. O que aconteceu ali? Santifiquei a casa que edificaste. Ou seja, Deus fala que Salomão edificou uma casa para o Senhor. E qual foi a forma que Salomão edificou essa casa ao Senhor? O arrependimento. Se arrependendo de todos os seus pecados. Se arrependendo dos pecados do seu povo. Se arrependendo dos pecados da sua família. Se arrependendo dos pecados daqueles que o cercam. Então ali ele se prostrou, ele chorou, ele clamou. Sabe o que, quando ele fala que santifiquei a casa? Eu quero falar que hoje, essa casa que está dizendo aqui, é essa casa aqui, ó, a casa do coração. Salomão, ele edificou a casa. Você e eu, nós temos que edificar a casa. E como se edifica a casa? Buscando o Senhor, sim, mas não buscando a Deus em arrependimento, em quebrantamento, adorando o Senhor. Eu sei que está difícil, mas eu estou passando por uma dificuldade, um problema tão grande. Eu passei por uma decepção, eu fui decepcionado, mas será que você não falhou nas suas decisões? Será que você não errou nas suas decisões? Será que Deus não apresentou para você o certo e o correto, mas você decidiu por aquilo que seus olhos viu, para aquilo que seus ouvidos ouviram e por aquilo que o seu coração sentiu? Será que você não tomou uma decisão precipitada fora da vontade de Deus? E agora é a hora de você fazer o quê? Você se voltar para o Senhor, você edificar o seu coração, edificar a sua vida. E vou continuar aqui. Aí ele fala assim, ó: então os meus olhos se voltaram para essa casa, e ele santificou. Santificar, ele fala: separei o vosso coração para que eu venha morar, e no seu coração escrevi o meu nome. Ou seja, ele colocou uma placa: essa casa me pertence. E ele fala assim que os olhos dele estarão ali todos os dias, continuamente. Sabe o que significa isso? Que nenhum mal poderá chegar a você mais, porque os olhos dele estão ali e ele vai te mostrar o que não é certo, o que é errado, e ele vai apartar de você o que tudo que é mal, e só vai chegar até você aquele que Deus querer que vai chegar, e vai apartar de você aquilo que Deus quer que se aparte de você. É isso que está dizendo aqui. Aí ele fala assim, versículo 4: mas se andares perante mim como seu pai Davi, teu pai Davi, com integridade de coração. Olha só, ó, integridade de coração. Sabe o que é isso? Você ser íntegro de coração em todo
num todo, em você ser íntegro ao Senhor. E não é eu vou viver assim. Não, mas você acha que não tem nada a ver. Não, em Deus é você consultá-lo, falar: Deus, será que está certo eu falar isso? Será que está certo eu não fazer isso? Será que está certo eu ir ou eu ficar? Será que está certo eu me vestir? Enfim, como você está na sua vida social, familiar e com o seu próximo? Será que você tem algo a se consertar com alguém e você não se consertou? Será que você tem que perdoar alguém e você não perdoou? Será que você tem que se consertar com algo e você ainda não fez? Por isso que a sua vida pode estar como está. Porque você não edificou essa casa verdadeiramente em arrependimento genuíno. E ele fala assim que se você edificar, se você andar em integridade, se você andar com sinceridade, versículo 4 fala assim, 9:4, 1 Reis 9:4 diz: andar com sinceridade. Você é sincera com Deus? Sim, sou. E mais com o seu próximo. Porque se você não é sincero com o seu próximo, você não é sincero com Deus. Porque Deus vê todas as coisas. Sinceridade, verdade, lealdade é o padrão da vida de um cristão, de um servo, de um sacerdote do Senhor. E ele fala: se você andar assim, se você andar conforme diz os seus mandamentos, conforme diz o seu estatuto, então ele fala assim que vai confirmar o trono do teu reino sobre a sua vida. Lá no versículo 5, sobre o trono, o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Sabe o que ele fala aqui? A bênção familiar, a bênção de uma construção de uma família feliz. E ele não se refere prata ou ouro, mas sim da bênção de um sucessor, um legado familiar, uma construção de uma família feliz, aonde você decidiu seguir a vontade de Deus e obedecer os seus estatutos, ouvir a sua voz e seguir segundo o comando da sua voz. A tua família será bendita no Senhor, porque tu edificaste o coração, a casa ao Senhor. É isso que Deus está dizendo para você nesse devocional, que você edificou e está edificando, e por isso Ele vai santificar a casa, o seu coração, e vai escrever na placa no seu coração, vai colocar uma placa no teu coração e dizer: aqui é meu agora. E aqui meus olhos estarão todos os dias, se continuar ouvindo e obedecendo as minhas leis e seguindo os meus estatutos. Então, não faltará sucessor na sua vida. A tua geração e a minha será bendita ao Senhor. Então, a palavra de hoje é: Deus está abençoando, está te liberando para você a bênção da sucessão, a bênção do sucessor, para restaurar e reconstruir a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.